Olá, eu sou Janine Almeida, consultora de imagem e de gestão pessoal. Estamos aqui para mais um programa Histórias de Vida que nos inspiram. E é uma nova série, a gente está começando a série Desdobre e Organize. Roda a vinheta aí, diretor. Quem está nos acompanhando já sabe que nós estamos na nossa terceira série. E a nossa personagem de hoje é a Luciana Dias, que é personal organizer. Fala aí, Luciana. Oi, gente, tudo bom? Tudo bem, Janine? Tudo. Fala. Bom, Lu, fala pra gente o que que você faz, por que que você é a nossa história de hoje. Você é personal organizer, o que aconteceu na sua vida para você se tornar personagem dessa história? Sim, sou personal organizer. Eu estou aqui porque eu estou lançando um serviço novo, um serviço para atender essa nova demanda que a gente está vivendo hoje. Eu estou lançando Organização Desdobrada, que é um serviço online. E aí você me convidou para a gente conversar aqui um pouquinho. Por isso, Ótimo. desdobre e organize. Exatamente. Quando a gente pensa que desdobre é para desorganizar, não. Desdobrar é para organizar aqui na história da Luciana. É, Mas para é desdobrar. Fala. desdobrar para organizar, né, Lu? E assim, para confirmar tudo isso que está acontecendo aqui, eu trouxe a terapeuta, a psicóloga Daniele Hahnemann, que vai ser a nossa comentarista. Dani, diz para gente, se apresenta, por favor. Oi, Janine, oi, Luciana, tudo bem? Estou aqui Olá. com essa função de comentar um pouco sobre como é esse efeito de desdobramento, para que precisa desdobrar, quem dobra o quê, como é que são os impactos dessa nova ideia na psique e na organização de cada pessoa que vai ser atendida pela Luciana. Um prazer estar aqui. Ah, que bom, Dani. É isso aí, viu, gente? Tem muita coisa boa para acontecer, muita novidade. Fica ligado que eu vou dizer agora os temas de hoje. O primeiro tema é home office produtivo. O segundo tema é organização é a alma do negócio? E o terceiro, quais os maiores desesperos a desorganização pode provocar? E o nosso quarto tema de hoje, de onde tirar ânimo para começar uma organização? E disso daí, ó, eu entendo bem, passei por isso recentemente. Então, gente, vamos lá para o nosso primeiro tema, home office produtivo. Sabemos que home office não se resume a reuniões de trabalho. Luciana, existem algumas dicas que podem deixar o home office um pouco mais office do que home? Sim, existe sim, Janine. Bom, o home office ele é um grande desafio, né? Para as pessoas que não, para as pessoas que já trabalhavam em casa, como eu, como você, ele já está sendo um desafio nesse isolamento, que a gente acaba tendo que trabalhar com todo mundo em casa, junto e misturado. E para quem não trabalhava em casa, é um grande desafio também, acho que até um pouco maior. Eu tenho várias dicas para dar sobre isso, mas nesse caso eu tenho duas para a gente ser mais rápida. O primeiro é você precisa educar a sua família, né? Tem casas e casos. Então tem lugar, tem gente que mora sozinha, tem gente que é casado, mas não tem filho. Mas de um modo geral, você precisa educar a sua família. A sua família precisa compartilhar da mesma rotina que você, já que agora você está em casa, então seus horários têm que ser conciliados com toda a família. Então é você educar principalmente as crianças, né? Você ter o horário definido de tudo, do seu trabalho, do seu lazer e explicar para todo mundo como isso funciona. Compartilhando essa rotina, você vai ter o seu horário de trabalho respeitado. Tá? E isso serve também para amigos e familiares, tá bom? Essa é a primeira dica. A segunda dica é você organizar esse espaço físico, porque um espaço
para ser produtivo, ele precisa ser organizado. E organizar o espaço físico também é uma coisa muito relativa, porque depende de como a pessoa vive, depende do tamanho. Esse espaço físico, de preferência que ele esteja num lugar exclusivo, né? Um quarto de dependência ou um próprio quarto de hóspede. Mas se isso não for possível, isso também pode ser adaptado, porque o grande objetivo é que ele seja organizado e produtivo. Então, ele pode ser em qualquer lugar, ele pode ser apenas na sua mesa da sala, mas ele sendo organizado, ele vai ser produtivo com certeza. E umas dicas também sobre isso, sobre o espaço, é você também investir na ergonomia. A ergonomia, nesse caso, é importante, dando até mais importância a uma cadeira confortável, né? Isso faz muita diferença na sua produtividade. E fora você ter o seu laptop, você ter o seu material organizado, suas pastas, seus documentos, seus papéis de trabalho. Isso faz uma grande diferença num office produtivo. A gente tem que ir se adaptando, né? O mundo mudou Isso. e a gente tem que ir se encaixando nesse mundo, né? Lu, Isso. agora Daniele, trabalhar no sofá ou na cama pode deixar o trabalho mais aconchegante e confortável ou pode atrapalhar? Olha, Janine, aconchegante, confortável, com certeza. Agora, a produtividade tende a cair, junto com o soninho que vai chegar. Como a Luciana falou, a gente precisa ter ergonomia para conseguir manter a atenção, para conseguir manter a saúde do corpo, né? E ele desperto para a função que você está executando, para o seu trabalho. Então, certamente, cama e sofá não tem não é acomodação, não são as acomodações adequadas para isso. Agora, se esse local é o único ambiente onde você vai ter sigilo, silêncio, sossego, e é ali que você vai ter que se organizar, eu sugiro que você desconstrua o visual de que é uma cama ou um sofá, ou seja, que você prepare ou com uma manta ou com almofadas em forma triângulo, que possam te dar um pouco mais de apoio, com outros recursos, até para que você possa, na hora do lazer, voltar para esse espaço sabendo qual é a finalidade dele na sua casa, né? Então, se você usa o sofá o dia todo, no fim do dia você vai fazer um repouso, vai ficar desagradável, porque ele você está cansado do sofá. Então, a ideia é que você possa realmente criar uma outra configuração para você usar ele, assim tanto quanto a cama. Imagina que se a cama é um lugar de intimidade, repouso, e você fica ali com o computador ligado o dia todo, quando você for deitar, no seu imaginário, e aí é bem papo psi, sabe, Janine? Assim, no seu sentimento, aquele lugar ali vai estar um pouquinho tenso, porque você fez reuniões, você tomou decisões, tem outra vibe, tem outra proposta a partir daquele momento que você trabalhou o dia todo ali. Está até quente. Então, assim, precisa realmente você fazer a escolha como a Luciana orientou, de preferência, um local destacado para a atividade do home office, não sendo possível que você, então, reconfigure esse espaço para que durante o tempo que você estiver trabalhando, ele fique ergonômico e com um outro visual. Para que você, então, tire aquela manta, coloque almofadas mais fofinhas ou o que for, para a hora que você, de fato, for fazer o seu lazer, o seu repouso. Eu, enquanto consultora de imagem, também aconselho que tire o seu pijama e vista uma roupinha de trabalho para que aquilo se configure um home office. Essa é uma dica que o pessoal dá muito, né? Colocar roupa de trabalho, mas para mim, isso não faz diferença. Eu acho que para outras pessoas pode fazer sim. Para mim não faz diferença, por isso que eu nem deixei como dica para não ser via de regra, sabe? Mas isso faz diferença para muita gente. Dá um ânimo novo, né? E tira aquele aspecto de home, né? Deixa o aspecto de office também. Sim. Vamos para o nosso segundo tema. Oi? Pode falar, Dani. Ia comentar que Janine, como especialista em moda, sabe que o traje ele tem uma presença no corpo importante, né? Então ele apruma a pessoa
Então, uma cintura mais marcada e tal, dependendo da atividade que a pessoa exerce, se não é uma atividade que demande mais flexibilidade, criatividade e tudo, mas que demande atenção, ainda que com criatividade, é interessante usar. Então, não é à toa que nos filmes você tem toda a indumentária, todo o figurino pensado também nesse aspecto, em qual postura que a pessoa vai ter. Então, quando a gente pensa em home office, a gente pensa em geral, num substituto do escritório. Tem que vestir então, a fantasia corporal. O mais próximo. Isso aí. Vamos ao nosso segundo tema, tá? Organização é a alma do negócio? Eu acredito que até os mais bagunceiros precisam de alguma ordem no caos para conseguir criar uma rotina. Luciana, você já viveu em meio ao caos antes de se tornar personal organizer? Com certeza, já vivi no caos, mas só tem um detalhe. Eu vivia o caos na minha vida pessoal, na minha vida profissional não, porque eu fui secretária 17 anos, eu vim do mundo corporativo também, e lá no trabalho eu já tinha a minha organização, até porque eu nem poderia ser desorganizada, porque eu não seria uma secretária, né? Ou então eu seria demitida. E tem todo esse ambiente também, né, do escritório, tem lá isso que a gente às vezes não consegue viver em casa no nosso home office, que é toda essa estrutura de gaveteiro, de arquiveiros, enfim. No meu trabalho como secretária não havia o caos. O caos era na minha vida pessoal. Vim de um caos, era desorganizada e eu consegui mudar isso com a minha profissão de personal organizer. Depois que eu fiz o curso, que eu vim entender o que era realmente uma organização, que são processos, que são técnicas, né? Que nem sempre você tem que seguir à risca as técnicas e os métodos, mas para mim foi importante, porque eu realmente não tinha bem-estar na minha vida pessoal como eu achava que tinha. E é o que faz uma grande diferença no home office, é você ter a organização, onde você vai conseguir ter mais clareza, onde você vai conseguir manter um ambiente limpo e onde você vai conseguir uma produtividade. O caos pode se transformar. O caos não precisa ser caos para sempre. Eu sei bem disso. Passei por isso recentemente quando eu transportei o meu home office da onde eu trabalhava para minha casa. Eu trouxe todas as coisas em malas, em bolsas, em pastas e tudo ficou jogado no meio do caminho, que eu não tinha coragem de entrar naquele espaço, e eu não sabia onde estava nada. Depois que eu comecei a organização desdobrada com a Luciana, é que as coisas tiveram, como é que a Luciana diz, eu tive liberdade e tirei a liberdade das coisas. Das coisas, exatamente. Isso está acontecendo com muita gente hoje, né, Janine? Você trouxe muito material, você tem muito material. Tem até gente que não traz muita coisa do escritório. Mas mesmo não trazendo muita coisa do escritório, se não tomar cuidado, se deixar a baguncinha começar a crescer, se você não tem um ambiente exclusivo, um espaço exclusivo, isso é mais fácil ainda de acontecer na mesa da sala, na mesa da cozinha, você começar a deixar as coisas aumentarem, e quando você vê está descontrolada. E a organização desdobrada faz exatamente isso, te ajuda. O desdobrado quer dizer dividido. Você vai fazendo por etapas. Uma coisa de cada vez, né? Daniele, uma coisa de cada vez. Você acha que o caos do ambiente pode remeter a algum conflito interno? Sem dúvida. A gente tem pesquisas que mostram, e a nossa experiência indica isso. Né? O nosso ambiente interno, digamos assim, né? O nosso universo de pensamentos, emoções, quanto mais confuso tiver, né? Muita informação, informações eventualmente até contraditórias, e que é clássico e de certa forma natural. A gente faz comparações, a gente enfrenta dilemas o tempo todo durante a vida, né? Maiores ou menores, enfim. Então, essa fase do caos, ela pode ser entendida, assim, realmente como um período. Ficar no caos pode trazer desconforto e até um distúrbio mental de fato, porque tem isso, né? Você passa a não ter uma referência clara.
Então, como a gente tem os gênios da pintura, que tem aqueles quadros mais intensos e com muita informação e tudo, a gente percebe que no processo criativo é um processo que parece caótico inicialmente, são grandes pinceladas, é uma mistura de cores, etc. Mas então, no fim, você consegue uma obra única. Então, acho que o trabalho da personal organizer aí é sustentar o artista, que é o cliente, na obra dele, que é o espaço que ele está organizando, a repensar, a observar que elementos ele tem ali, quais são os instrumentos, comparando com o artista, né, os pincéis e as tintas que ele tem, e como que ele gostaria de fazer uso daquilo para que o processo dele de vida fluida, de vida criativa, possa sair bem. E aí desdobrar as cores, fazer as composições que forem interessantes para ele ter no dia a dia dele, não só de trabalho, mas também de lazer e da rotina da casa. E foi isso mesmo, Dani, que você falou, né? Como eu contei aqui, que eu estava em meio ao caos, e a ajuda que eu tive da Luciana, que é uma questão de orientação, né? Porque como ela, nesse momento, não pode vir aqui colocar a mão na massa, mas ela tem a técnica, ela tem a noção, e a forma como ela me orientou, eu consegui me adequar a esse espaço, e hoje eu passo o dia inteiro aqui, um lugar que eu não estava conseguindo entrar. Eu passo o dia inteiro trabalhando aqui, que é exatamente aqui nesse espaço onde eu estou agora. Bom, vamos para o nosso terceiro tema. Terceiro tema. Quais os maiores desesperos a desorganização pode provocar? Como eu disse, eu passei por isso e faz pouquíssimo tempo, né? Eu trouxe tudo, joguei no meio do caminho, enfim, não encontrava absolutamente nada. Isso me dava um desespero, não encontrar as coisas que eu precisava. Luciana, você já atendeu alguém com muita dificuldade de organização, num verdadeiro desespero, e como resolver isso? Já sim, Janine. Antes eu quero falar que foi perfeita a colocação da Dani. A gente pensa muito, muito igual, Dani. Valorizar a organização como o processo de cada um é o processo de cada um, não generalizar nunca. Então, voltando aqui, já atendi uma pessoa com muita dificuldade. O meu lema é que todo mundo pode ser organizado, todo mundo tem a habilidade de se organizar, só depende de como isso vai ser feito. Então, a dificuldade, partindo do seu exemplo, a dificuldade é exatamente essa. A pessoa às vezes não sabe como começar. E às vezes ela começa pelo lugar errado no sentido de que ela vai de repente mexer num volume muito grande que ela não vai ter onde colocar nessa realocação e ela vai parar no meio do caminho. Então, dificuldade sim. Eu atendi um professor particular de italiano, e ele tinha um home office dele, só que lá também ficavam as coisas da casa, né? Então, essa dificuldade, como é que eu resolvo isso? Primeiro, você tem que saber de onde está vindo essa dificuldade. Então, qual era a dificuldade dele? Estava tudo misturado. Onde ele trabalhava como professor, atendendo os alunos dele, organizando as pastas dos alunos, organizando exercícios, e os documentos da casa, documentos domésticos, contas, documentos particulares, os documentos, papéis da casa, até mesmo os livros dele estavam lá. Então, depois que isso tudo foi organizado, ele conseguiu retornar com a produtividade dele no home office dele. Então, a dificuldade está na causa da desorganização. Descoberta a causa, a gente consegue reverter isso tudo. Bom, Dani, enquanto psicóloga, tem algum caso em que a solução de parte das dificuldades, do desconforto emocional, se dá devido à falta de organização? Então, para solucionar a questão mental, só organização física não dá conta, né? Mas ela ajuda muito. Ela ajuda muito por quê? Porque ela vai dar suporte, ela vai ser uma projeção e um exercício bem na linha do que a Luciana falou do processo, né? Então,
você vai começando a identificar, e do ponto de vista terapêutico é bem isso, né? O que você está evitando olhar, que é aquilo que você bota naquela saca preta em cima do cantinho do armário, né? E, do ponto de vista psicológico é a mesma coisa. O que você está evitando que te dói e que então vai continuar doendo? Porque enquanto você não cuidar, não olhar, não vai resolver. Então, do ponto de vista de correlação entre organizar o mundo externo e o mundo interno, eles são amigos assim para sempre. É importante que a gente consiga usar o desdobramento como processo para se reorganizar. E sabendo que isso é possível, que é possível você também se organizar nas suas emoções, nas suas coisas, para você fluir. Simples assim. É verdade. Tirar a liberdade das coisas, né? Então, vamos para o nosso quarto tema, gente. De onde tirar ânimo para começar a organização? Muitas pessoas procrastinam e aí a bagunça vai só crescendo, só aumentando. Luciana, tem alguma dica para aliviar a angústia dessas pessoas? Tem. O ânimo é tirado exatamente daí. Eu faço. O meu trabalho é muito pautado também no emocional da pessoa. Então, a organização desdobrada veio para isso, para mostrar para as pessoas que elas podem se organizar, descobrindo de que maneira que aquela desorganização está afetando a vida dela. Então, o ânimo que eu dou à pessoa na conversa, a minha avaliação, a minha visita técnica hoje em dia, como é online, é exatamente uma conversa. A gente começa a conversar e eu quero entender e eu quero mostrar para ela como que aquela desorganização está afetando a vida dela. A cliente, ela vem com uma reclamação, eu queria organizar isso aqui porque está uma bagunça, porque isso, porque aquilo, mas eu, conversando com ela, eu quero puxar, eu quero que ela entenda como aquilo está afetando a ela. Então, aí, daí vem o ânimo para ela começar um processo de organização, vem um porquê. Por que começar a organização? Você sabe por quê? Por causa disso, e aí vem o ânimo. E a procrastinação, ela acontece exatamente quando a pessoa não sabe como começar. Ou quando ela começa várias vezes e para no meio do caminho. Então, daí ela vai procrastinando aquilo e aquilo vai aumentando e vai procrastinando mais ainda, porque está maior ainda e é uma cadeia, né? Então, é isso que eu faço. Eu mexo no psicológico, logicamente não profissionalmente, como a Dani, mas dentro do que eu entendo do que a desorganização afeta a pessoa, eu mexo nesse psicológico, nesse emocional e dou ânimo a ela para que ela saia daquela situação, para que ela pare de procrastinar, para que quebre essa cadeia, entendeu? É assim mais ou menos que funciona. E é tão bom a gente saber onde estão as coisas, né? O endereço de cada coisa que a gente precisa. Isso, além de mostrar por que está afetando, eu também mostro quais serão os benefícios, né? Isso é a melhor parte. Tem benefícios e muitos, né? Dani, a organização da cabeça e do espaço físico, ambos são casos para um divã? São, sendo que o da cabeça, na verdade, para tratar, a gente precisa trazer para o coração, porque só cabeção não resolve. Assim como só organização física, a gente sabe, e a Luciana deve ter relatos de pessoas que voltam em um mês, a casa está pior do que estava antes. Né? Assim como emagrecimento sanfona e vários outros sintomas que a gente tem de desorganização afetiva, onde o caos se restabelece. Então, a expectativa é que a gente consiga trazer um espaço de compreensão, de acolhimento, e esse apoio que a Luciana falou, ele é muito bacana, que é um apoio terapêutico, que não é psicoterapia, né? Claro, mas que é um apoio terapêutico, que é isso, é um grande amigo, uma pessoa querida, uma pessoa que tenha uma competência afetiva, empática, e também tenha um compromisso, uma qualidade técnica pelo resultado, que vai te ajudar a passar aquela fase do trololó, que é esse desdobramento que a Luciana desenrolou bem.
De maneira que, a partir desse exercício e do resultado que ela obtém, ela vai vendo para que aquilo. E aí, Luciana, até uma dica, assim, pode ser que no porquê a pessoa esteja patinando um pouco. Para que costuma ser uma pergunta bem efetiva, assim, sabe? Mas para que isso está aqui? Porque às vezes vem uma história que vem uma novela por trás e depois para sair dali, menina, leva-se dias. Então, para que otimiza o seu tempo do diálogo quando você tem assim um objetivo mais específico, né, que é o resultado da organização em si. O para que ele entra, mas geralmente ele entra depois. Ele entra depois de uma outra fase, mas ele sempre entra, ele tá lá. O para que não pode deixar de existir. Ele é amigão. Especialmente no descarte, né? Eu também sou PO, viu, Lu? Então, essa linguagem das etapas eu conheci também. Não, ótimo. Janine nem sabe. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Você, Dani, você, Luciana. Prazer foi meu. Que bom, foi muito bom. E muito bom. Eu espero que vocês continuem curtindo, porque esse é apenas o primeiro episódio. Nós ainda vamos ter mais 3 episódios falando sobre o caos e sobre a organização. Foi muito bom. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e até o próximo episódio, hein?